Bola da Vez. Oferecimento. Seu lance, sua chance. Faz um Sporting Bet aí. Olá, fãs do esporte, do Bola da Vez. Uma ótima noite de sábado. Nessa noite, Daniela Boaventura, Gustavo Zupac e eu vamos entrevistar uma pesadíssima do futebol brasileiro. Todo mundo que estiver passando agora pela ESPN Brasil certamente vai parar para escutar o que o Felipe Melo tem a dizer. Felipe Melo, de Barra Mansa, embora de manso ele não tenha nada, mesmo pedaço, mesma cidade, Jair Rosa Pinto, outro ídolo palmeirense. Do ponto de vista, digamos, pessoal, ele, Felipe Melo, causa sentimentos, sensações distintas, opostas, mas jogando bola, o pensamento, imagino eu, seja uniforme. Difícil encontrar alguém que não considere o nosso convidado de hoje um grande jogador de futebol. E a carreira dele também, pelos números, deixa isso muito claro. Só agora no clube atual, no Palmeiras, são 4 títulos de muita expressão. Campeonato Paulista, Brasileiro, Copa Libertadores e Copa do Brasil. Bom, Felipe, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Já estava atrás de você há algum tempo. Você passou aquele período ali se recuperando para jogar pelo menos as partidas decisivas da Copa do Brasil. Conseguiu também na Copa Libertadores, mas mais inteirão na Copa do Brasil. Agradeço por você ter aceitado o convite agora e já quero saber de cara. Eu não sei o que você vai fazer quando você parar. Você é aquele jogador de futebol, artigo raro, aficionado pelo jogo. Acompanha todos os jogos do mundo todo. Você pode ser treinador, pode ser comentarista esportivo, você tem estofo, tamanho, conhecimento para isso. Trabalhando aqui no nosso meio, se você pudesse escolher uma pessoa do esporte para entrevistar, algum convidado pesado também, quem seria essa pessoa? Boa noite, sempre um prazer estar falando com vocês. Bom, resposta, Marco Rocha, que é um cara que é do esporte, é um companheiro meu, um amigo pessoal meu também, e é um cara que tem uma carreira brilhante, muitos títulos, né, por onde passou, sem dúvida nenhuma, Marco Rocha. Uhum. E alguém de fora do Brasil, só para emendar minha perguntinha aqui. Fora do Brasil, sem dúvida nenhuma, Verón, é um cara que é um ex-atleta profissional, hoje trabalha no meio do esporte também, né? Era até pouco tempo presidente do clube argentino, um dos grandes clubes da Argentina. É um cara que eu tenho como ídolo, então é um cara com um nome bem pesado aí, o La Brujita Verón. Boas escolhas, que jogadoraço foi o Verón, super representativo na última passagem, inclusive pelo Estudiantes, onde ele ainda manda aprender e soltar. Daniela Boaventura, entre na roda de conversa. Vamos nessa, Felipe, obrigada. É muito legal conversar com você, porque eu acho que, assim, você desperta sentimentos, é o que o Plihal fala, né? A pessoa pode gostar, pode achar excessivo, pode achar você exagerado algumas vezes, mas você não passa despercebido, você não passa batido em nenhum lugar onde você passa, porque você é um cara de personalidade muito forte. E essa tua personalidade, ela foi trilhando um caminho longo, longevo no futebol, e agora a gente tá te vendo aí com essa camisa do Palmeiras, numa semana que tá se falando muito sobre o teu contrato, a tua idade, e a gente vai, obviamente, destrinchar isso aqui. Mas eu queria começar perguntando de como você se sente aos 37 anos, porque eu te olho e eu penso, por exemplo, no Zé Roberto, que jogou bola até os 42. Você se vê assim? Ou você acha que a virada tá perto? Bom, antes de responder a sua pergunta, eu queria a deixa do Pirral, quando falou Felipe Melo, nascido em Mansa, antes que tenha as pessoas, tudo que eu falo e tudo que se falam em torno de Felipe Melo, eu queria polêmica, né? Então, antes que o pessoal de Volta Redonda comece Redonda! Eu nasci em Barra Mansa, né? Mas até os 9 anos de idade eu fui criado em Volta Redonda, uma cidade que eu tenho muito carinho, meus pais moram em Volta Redonda, né? Tenho poucos amigos, mas amigos de verdade em Volta Redonda. Já com 9 anos eu fui jogar no Flamengo.
Voltei algumas vezes, meus pais sempre moraram em Volta Redonda, né? Mas eu tive uma criação, eu comecei a entender quem era o Felipe Melo. Foi no Rio de Janeiro, em alguns lugares que morei, Madureira, São Gonçalo, enfim, vários lugares que eu rodei no Rio de Janeiro. Então é bom eu passar e sempre pensar, poxa, ali não falou que nasceu em Volta Redonda, agora não gosta da cidade. Não, tem muito carinho em Volta Redonda, o povo de Volta Redonda. Sobretudo é o lugar que os meus pais moram, a CSN, que abriu as portas do trabalho para meu pai. Então, mas eu nasci em Barra Mansa, poucas pessoas sabiam disso. Até porque, né, Felipe, antes de você responder a pergunta da Dani, alguns dias atrás, com aquela marcação do jogo do Campeonato Paulista para a Volta Redonda, você se posicionou, obviamente, não contra a cidade escolhida, se posicionou contra o fato de um jogo do Campeonato Paulista não acontecer em São Paulo, onde você treina e não pode jogar. Só para esclarecer. Exatamente, é isso aí, sem problema nenhum, pelo contrário, muito carinho pela cidade de Volta Redonda, pelo povo ali, né? Como eu falei, tenho poucos amigos em Volta Redonda, mas são amigos aí que eu levo para toda a minha vida. Bom, a Copa Libertadores, ela foi importante demais para nós, né? Esse título, a maneira com que aconteceu, eu poder voltar ainda entrar na final, né? Mas eu vejo assim, o Campeonato Paulista foi o mais importante, porque sem o Campeonato Paulista não teria acontecido os outros. Né? Então é uma escadinha, claro que a Copa do Brasil, tudo. Eu vejo o Zé Roberto um exemplo, não só dentro de campo, né, pelo que ele representou, jogou até os 43 anos, mas fora de campo, do que ele tem mostrado hoje fora de campo, né, um cara que se cuida bastante. Eu não me vejo jogando até os 43 anos. Confesso que o meu foco jogar de repente mais 2 ou 3 anos, né? Depois continuar sem dúvida nenhuma no meio do futebol, mas eu não me vejo até os 43 anos, não pela minha parte física, mas sim pela minha parte de repente psicológica, né? Os anos vão passando e a gente vai cansando um pouco, né? E eu gosto muito da ideia de poder estar com os meus filhos, de poder estar com a minha esposa, de poder fazer algumas viagens, né? Até porque eu sou um cara imperativo, não vou conseguir ficar parado. Né, já sei o que eu vou fazer pós-futebol, mas o meu foco é jogar até os 39, 40 anos de idade. O que você vai fazer? Eu tenho algumas empresas, já tenho alguns negócios, né, mas eu quero... eu tenho um foco, tudo são focos. Né? Meu foco é jogar mais 2 ou 3 anos de futebol, eu tenho mais 1 ano de contrato no Palmeiras, vamos ver o que vai acontecer. Se Deus quiser, vai ter uma renovação e de repente poder encerrar minha carreira no clube que eu amo. Eu quando cheguei eu falava que eu não sou Palmeiras, né? Não era palmeirense, mas poxa, eu sou profissional e eu vou honrar a camisa do Palmeiras. Hoje é muito fácil para mim falar do Palmeiras porque é um clube que eu amo, né? Eu passei a ser palmeirense. Isso não quer dizer que eu não tenho carinho pelos outros clubes que eu joguei, até pelo clube que eu fui revelado. Então tenho muito carinho, jamais vou cuspir no prato que eu comi, né? Mas tudo que aconteceu aqui no Palmeiras, sem dúvida nenhuma, eu me tornei palmeirense. E é muito fácil para o Felipe falar que quer encerrar a carreira aqui. O Felipe acabou de responder na pergunta da Dani, a uma pergunta de um fã do esporte também, o Pedro Corrado, se você se vê em final de carreira, vai jogar até quando e qual o balanço que você faz até agora da tua carreira. O balanço a gente ocuparia o programa inteiro e o Gustavo Zupac precisa participar do Bora da Vez. Fala, Zupac. É isso aí. Fala, André, um abração pro Felipe, bom tê-lo aqui com a gente, um beijo pra Dani. Sabe que o Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, que não deu entrevistas exclusivas aqui durante a temporada, até porque não teve muito tempo para isso, tudo tão corrido, agora em Portugal, no fim das férias dele, o Abel tá dando muitas entrevistas e ótimas entrevistas. Em uma delas, ele fala que ele vê o Felipe Melo como um técnico de futebol no futuro, que o Felipe é o capitão, um dos capitães do Palmeiras, são vários líderes, mas que ele olha para o Felipe e ele enxerga um treinador. Felipe, você falou sobre a sua intenção de conversar para renovar, de quem sabe encerrar a carreira no clube que hoje você ama e que você se diz torcedor, mas a notícia da semana, ou pelo menos a especulação da semana, isso é você que vai esclarecer para a gente, é de que tem uma possibilidade e uma procura do Boca Juniors para você seguir a sua carreira, se não renovar com o Palmeiras na Argentina. Aliás, não é a primeira vez, né, que quando chega perto do fim de contrato, que o seu nome de uma forma ou de outra fica mais exposto na janela, que acaba atrelando ao Boca. Existe alguma procura? Essa possibilidade foi levada a você? Se não renovar com o Palmeiras, o Boca Juniors é um caminho que se conversa para a sua carreira?
Bom, não tenho as dúvidas que se não tiver uma renovação pro Palmeiras, eu vou ter que me decidir em jogar em algum clube, né? Eu não vou ficar 2 anos sem, como eu te falei, né? Eu tenho foco de jogar mais 2 a 3 anos, então eu vou ter que jogar em algum clube. Mas, assim, especulações vão acontecer como sempre aconteceu em toda a minha carreira. Agora, eu acho que as pessoas elas têm que ter, sobretudo as pessoas que trabalham na comunicação, têm que ter a responsabilidade de passar para o público aquilo que é verdade, né? Eu vi durante a semana algumas pessoas fazendo no Twitter, escrevendo: Felipe está negociando com clubes. Eu jamais negociei com nenhum clube e eu, bem claro, passo para vocês que eu não estou conversando com ninguém. Eu estou focado no Palmeiras, focado em... Nós temos 2 decisões pela frente, 2 decisões que são 2 troféus inéditos para o clube, que é a Supercopa do Brasil, que é a Recopa Sul-Americana, né? Eu não tenho tempo para pensar nisso. Eu tenho empresário, tenho pessoas que estão cuidando disso aí, como cuidaram toda a minha carreira, né? Mas eu acho que está faltando um pouquinho de responsabilidade para certas pessoas que se dizem jornalistas em passar situações errôneas para as pessoas. E isso é... Então, bom eu falar aqui, não estou conversando com ninguém, tá? O meu foco é ganhar, é continuar trabalhando no Palmeiras, é continuar ganhando título no Palmeiras, é continuar escrevendo mais uma historinha, mais um título no Palmeiras, né? Assim como os meus companheiros. E vamos ver o que vai acontecer de futuro. Mas eu não tenho conversado com ninguém, não abri conversa com ninguém e jamais farei isso sem antes escutar o clube que eu amo, que é o Palmeiras. Até, olha, vou ser super sincero, no momento que a gente está gravando esse programa, chega para mim uma mensagem de um produtor da ESPN da Argentina, sabendo que eu ia gravar com o Felipe. Pergunte, por favor, para o Felipe Melo sobre o Boca Juniors. Ele está aqui no Trend Topics do Twitter, está super bem colocado, só se fala disso. E aí, eu vou oferecer para você, Felipe, uma mensagem de um cara. O Felipe já deixou muito claro, como muitos outros jogadores brasileiros importantes, o Daniel Alves também recentemente, não do desejo, mas que seria o maior barato jogar na Bombonera, jogar num clube popular, ou mais popular da Argentina, como é o Boca Juniors. E eu já vi o Felipe dizendo que ele gosta muito do Riquelme, do Palermo. O Palermo não tinha lá uma técnica das mais refinadas, mas empurrava a bola para dentro ali, ganhou muito no Boca Juniors, também uma figura bacana. E do Schiavi, zagueirão Schiavi, que hoje, Felipe, é comentarista da ESPN lá na Argentina. E aí eu pedi pro Schiavi gravar uma mensagem para você e acabou de chegar essa mensagem. Eu não ouvi ainda, vamos dar uma olhada. Bueno, este es un mensaje para Felipe Melo, el crack, número 5 del Palmeiras, el mejor, el más rústico. Te mando un gran abrazo, ¿sí? Lo mejor, y a seguir estirando esa carrera hermosa que estás haciendo. Chao, crack, cuídate. Ai, a admiração é recíproca, Felipe. Esse cara aí, eu já falei direto nas entrevistas, né, que eu tenho como ídolo, uma referência, né? O cara que ganhou muito ali. Ele veio jogar no Grêmio também, inclusive perdeu pro Boca a final da Libertadores, mas é um cara que por onde passou fez história, né? E justamente por isso trabalha numa emissora tão importante como a ESPN ali na Argentina. Então receber uma mensagem de um cara que a gente tem como referência é sempre muito importante. Aproveito o momento para falar que, para mim, com 37 anos, ser especulado em grandes clubes é sempre muito importante. Isso não quer dizer que eu esteja conversando com alguém ou que eu vá sair do Palmeiras, né? Como eu falei e volto a dizer, eu acho que as notícias elas têm que ser de forma bem correta, com muita responsabilidade, né? Porque dependendo do nome, isso envolve milhares e milhares de fãs, milhares de pessoas que às vezes, né, já confia numa palavra mal dada, numa notícia mal dada, e aquele amor passa a virar ódio em um piscar de olhos, né? Então, para todos, até pelo amor que eu tenho pelo Palmeiras, eu jamais vou iniciar qualquer tipo de conversa sem antes ter um não do clube. E não é o que tem acontecido, meu foco é continuar aqui e encerrar minha carreira aqui. Uhum. Felipe, vamos falar dos técnicos da tua carreira, da tua vida, a partir do seu treinador atual, o Abel Ferreira, você tendo um treinador europeu num clube brasileiro. Você, lógico, já foi dirigido por muitos europeus. Me lembro que quando você foi no Resenha, logo depois da conquista do título brasileiro, você elogiou pra caramba o Unai Emery como um dos principais, tal. Eu queria que você comparasse pontos em comum, pontos distintos do trabalho do Abel com os treinadores mais influentes na tua carreira no futebol europeu.
Eu não gosto muito de comparar ou de citar, de repente, o que um faz ou outro deixa de fazer. O Abel é jovem como treinador, é um jovem treinador, né? Conquistou seus primeiros títulos na carreira aqui no Palmeiras, né? Eu vejo que é um cara muito inteligente, já tem demonstrado toda a sua inteligência ao chegar no clube, né? E ao se deparar com certos atletas que têm já uma relevância dentro do cenário de futebol, não brasileiro, mas do mundial também. Né? Ele fala assim com todo mundo: eu preciso mais de vocês que vocês de mim. Isso ele ganha o jogador ali, ele ganha o atleta. Né? É um cara que cobra muito, não só ele, toda a sua comissão técnica, né? Ele cobra muito, é um cara que treina muito, mas cada um com a sua forma de trabalhar, forma de exigir o compromisso. Né? Eu peguei treinadores, por exemplo, o Naemer era um cara que eu me apaixonei do estilo de jogo dele, sobretudo o estilo de treinar, porque é um cara que sempre trabalha muita jogada de bola parada. E foi a primeira vez, né, que eu entro numa seleção do campeonato. Foi na seleção dos melhores, entrei como melhor volante do campeonato espanhol daquele ano, com 7 gols na temporada, né? E dali foi o salto que eu dei na minha carreira, depois Fiorentina, seleção brasileira, enfim, os outros grandes clubes. Então, eu aprendi ali a ver vídeos, eu aprendi ali a ficar mais ou menos 40, 50 minutos repetindo cobrança de córner, né? Então, cada um tem a sua maneira de trabalhar. Eu vejo o Abel um cara muito promissor, né? Um cara que não são pouquíssimos os treinadores que vão iniciar uma carreira de futebol e vai começar a iniciar da maneira que ele está iniciando, como já uma lenda de um clube como o Palmeiras, de ganhar a Copa do Brasil, ganhar a Libertadores e ter já 2 finais pela frente, que é a Recopa e a Supercopa do Brasil. Não chegou dessa maneira aqui apenas pelo nome, ou porque é português, ou porque é europeu, porque é um cara que tem muita lenha para queimar, um cara muito inteligente, que também foi muito sábio ao fazer também o seu staff, né, porque são garotos, são jovens, mas que tem muita inteligência. Então a gente tem aprendido bastante, a gente está muito contente, e o melhor realmente é que a gente entende que muitas coisas estão por vir, porque é um cara jovem e tem muito a dar pro futebol. Ô Felipe, eu queria saber onde é que você se vê nesse momento, assim. Você tem um treinador jovem, você está falando do tanto que você aprendeu com o Unai Emery, e hoje, onde você se vê dentro desse Palmeiras, com essa molecada toda, com um treinador começando, o tanto que ele te acrescenta, o que você passa para esses meninos, e vou emendar uma outra aqui em relação ainda a essa tua negociação, né? O que você estaria disposto a fazer, já que você está dizendo que você prefere, né, que você ainda está ouvindo o que o Palmeiras tem para te dizer, e a gente sabe que existe uma questão da idade, independentemente da tua forma física. Assim. Não sei, de repente, vou especular coisas aqui, você fala se você se sentir à vontade, claro. De repente, um contrato que leve em conta o número de jogos que você fizer, a produtividade que você tiver, ou isso para você não está em questão porque você se vê em plena condição para esses 2 anos? Bom, primeiro de tudo, negociações são coisas bem internas, né? Internamente as coisas ficam bem separadas. Mas assim, eu vou abrir uma coisa. Quando eu vim para o Palmeiras, eu já vi para o Palmeiras um contrato digamos assim, de produtividade. Né? A maioria dos atletas hoje que fazem contrato, ele faz em cima dos jogos. Né? Então, você joga, você tá show. Você não joga, você ganha um pouco menos. Então, eu abri mão de muita coisa para vir para o Palmeiras já. É claro que é uma valorização, né? Não só do atleta Felipe, mas de todo esse elenco que faz parte hoje do Palmeiras, né? Devido aos títulos, devido ao que tem acontecido nos últimos anos, mas eu entendo que os meus números, eles falam por mim, né? Vamos lá, eu até passou um pouquinho do meio do ano, né? Eu vinha um início meio conturbado, né? Chega um novo treinador, que é o Luxemburgo, na qual eu tenho uma admiração e um carinho muito grande, um respeito muito grande. Ele me muda de posição, e, poxa, não vai dar, o Felipe não vai jogar nessa posição, o Felipe, caramba, realmente ele mudou porque o Felipe é lento, então, mas acho que não vai dar, poxa, não vai dar para jogar, eu sou eleito o melhor zagueiro do campeonato e entro na seleção do campeonato, craque do campeonato eleito pela galera. Você imagina só, poxa, primeiro ano jogando como zagueiro, eu ganhei esses 2 troféus, campeão paulista em cima do maior rival, machuco na semifinal, nas quartas finais, e volto... Desculpa, na semifinal, fico o primeiro jogo fora, volto o segundo jogo e sou eleito o melhor jogador. Né? Deve ser ruim pra caramba pra quem torce pros antes, porque ele ficou falando mal. Aí a Libertadores, a gente classifica na Libertadores na primeira fase como o melhor time
do campeonato todo com o Felipe na zaga. Então, quer dizer, não é que você, desculpa o palavreado, né? Chutou bunda de cachorro morto. Não existe isso em Libertadores. Não existe. Você vê em pré-Libertadores, de repente, time grande que sai com um time pequeno. Ou time pequeno. E é assim, não tem jeito. Não só na Libertadores, mas hoje no futebol não tem bobo, como antigamente. Você ia jogar contra um time e você vai ser 5-6-0. Não existe mais isso. Então, eu creio que passou isso aí. O Campeonato Brasileiro, machuco, né? Já com o Abel, jogando de volante, o Abel quando chega e fala assim, eu vi um garoto hoje, com 37 anos, correndo 10 quilômetros por jogo. Opa, que garoto é esse? Então, assim, enquanto eu estiver dentro de campo, vejo os meus números, o cara que é um dos caras que mais corre no elenco, um dos melhores passes hoje, não só do elenco, mas passes do Brasil, eu vou continuar jogando futebol e eu vou continuar realmente fazendo de tudo para que o Felipe continue sendo valorizado. Zupa, só um segundinho, para aproveitar Claro. esse assunto Felipe Melo, zagueiro, porque a gente tem uma pergunta gravada do nosso Jean Oddi, comentarista dos canais esportivos da Disney, que é relacionada a essa passagem que o Felipe teve durante pouco mais de um semestre ali na zaga. Fala, Jean! Salve, Felipe, tudo certo? Cara, eu queria abordar esse seu último ano e a troca de posições ali no Palmeiras com o Vanderlei, né? Quando ele te coloca como zagueiro, ele poderia até argumentar que ia ganhar na saída de bola, mas ele acaba dizendo que, como zagueiro, você vai passar por menos perseguições e que, portanto, vai ganhar muito do ponto de vista físico. Me lembro que, na época, você até concordou com essa justificativa, foi pra zaga, acho que jogou bem na zaga, mas quando você volta a jogar como volante, e aí já sem o Vanderlei Luxemburgo, eu acho que você volta num nível ainda superior àquele que você vinha mostrando quando o Vanderlei te trocou de posição. Eu queria saber o porquê disso. Alguma coisa na passagem como zagueiro te ajudou aí nessa volta a ser volante no Palmeiras? Ou teve uma mudança tática aí também pela troca de treinador? O fato é que você volta muito bem, tanto que se machuca e quando se recupera, mesmo ainda não estando 100%, acaba sendo o titular nas duas finais de Copa do Brasil. E também em cima disso, como que você vê o seu futuro no Palmeiras, a possibilidade de jogar como zagueiro? Você acha isso possível? Agora você quer ser volante e só volante e para jogar como zagueiro só num caso muito especial. Valeu, um abraço. Bom, primeiro de tudo, sou empregado no Palmeiras, né? O Palmeiras pediu para eu fazer, eu vou fazer. Eu já joguei até de goleiro, até pegar pênalti que já peguei, né? Então, Da Turquia! o treinador, ele chegou, optou por, de repente, Felipe, eu vejo você como um grande zagueiro e eu vou te colocar na zaga, sem problema nenhum. Eu falei com ele o seguinte, a única coisa que eu falei, professor, se não der certo na zaga, eu vou voltar para volante e você vai me deixar lutar por um espaço aqui na volância, beleza? Sem problema nenhum. Então, deu certo até o momento. A volta para volante, isso é uma pergunta que vocês, comentaristas de futebol, têm que responder. Mas eu vou dar uma cancha para vocês. Vamos lá. Hoje em dia, no futebol, e eu acho que, sobretudo no Brasil, grandes potenciais se perdem no meio do caminho por causa de um jogo ou dois jogos. Viram craques, que na realidade não são craques, mas têm potencial incrível para se tornarem grandes ídolos e grandes craques do futebol. Né? Então, de repente, você vê um jogador que tem um potencial incrível. Eu não vou citar nomes, mas tem vários, né? Que joga 1, 2 jogos, 3 jogos, o cara fez bem, de repente jogou um jogo contra uma equipe da segunda, da terceira divisão, sabe? E o cara foi muito bem, o cara falou, esse é craque. Mas é normal, o cara é jovem, o atleta é jovem, de repente o atleta deixa um espaço no meio. De repente o atleta ele vai sair lá para roubar uma bola ali na frente e de repente fazer 1-2, a bola vem nas costas dele. De repente é uma decisão precipitada por causa da falta de experiência, né? Do pensamento rápido daquele momento que ele vai adquirir isso aí, né? Ao longo da carreira. E isso eu tenho, graças a Deus. Então, a partir do momento que o Felipe volta, eu lembro que foi no jogo contra o Bragantino e as pessoas falam assim, meu Deus, o time do Bragantino... Nossa, o meio-campo do Bragantino rápido pra caramba, ele não vai dar ruim. A gente ganha um jogo de 3-0, eu dou um passe de 60 jardas, eu costumo falar que são jardas, né? E o Wesley faz um gol, eu fecho mais ou menos, eu não precisei correr tanto, aquele jogo eu não precisei correr tanto.
né? A bola, onde que a bola estava, eu estava ali, por causa da experiência que eu tenho, e saí um pouco mais, porque que inclusive foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, que é o Claudinho, grande jogador, né? Pouco fez naquele jogo, e as pessoas falam, caramba, voltou melhor. Não voltei melhor não. Eu estava da mesma maneira antes, os números falavam, da mesma maneira antes, mas de repente, por você colocar alguém que não tem tanta experiência e que é normal, esse atleta jovem como eu passei por esse processo, está no processo de se adaptar ao futebol profissional, está no processo de entender taticamente como se faz no futebol profissional, que é diferente da base, né? Então, não que eu tenha voltado melhor, eu voltei a fazer aquilo que eu estava acostumado a fazer, mas que as pessoas já não estavam acostumadas a ver dentro de campo. Depois a gente joga contra o Atlético Mineiro, né? Eu lembro claramente que foi o dia que o Abel estava no estádio, o primeiro jogo que ele viu, o Atlético Mineiro do grande São Paulo, né? São Paulo que é um grandíssimo treinador, mas que infelizmente não ganhou nada, né? O São Paulo que fez aquele encanto todo aqui no Brasil, é um encanto aqui, encanto ali, mas que não ganhou nada. Né? Um time que joga pra frente, todo mundo joga pra frente, foi muito simples aquele jogo. Aquele jogo foi simples demais. O treinador pede assim, Felipe, o Cebola, que começou o cebolismo, dá uma encostada aqui, que eles têm uma linha de 5 lá na frente, você encosta, a gente faz uma linha de 5 aqui atrás também. A gente precisou fazer muita coisa, se eu não me engano foi 3-0 o jogo, um baita time do Atlético Mineiro, né? Então, aproveita a deixa para falar o seguinte para vocês, nós temos grandes treinadores que aumentaram o sarrafo aqui no Brasil, que são estrangeiros, Jorge Jesus, que é uma lenda no Flamengo, o próprio Abel, dentre outros grandes treinadores que vieram de fora que aumentaram o sarrafo aqui no Brasil. Isso é bom para os treinadores brasileiros. Mas a gente não pode esquecer do nosso produto nacional. Muita gente vem de fora aqui e ganha e tem que bater palma e tirar o chapéu. Mas muita gente vem de fora para cá tentando impor uma situação que aqui não tem, que não existe, e as pessoas batem palma. Como esse treinador, por exemplo, que eu tenho muito respeito por ele, né, pelo que ele faz, mas ele na Argentina ele não conseguiu ganhar nada. O cara que pega a Argentina, o Messi, não sei quem, não consegue ganhar nada, alguma coisa tem. Tá certo? Então, ganhou no Chile, parabéns pelo que ele fez no Chile, mas aqui no Brasil eu vejo muitos outros treinadores que foram muito melhores do que ele, que são melhores do que ele, mas que as pessoas não batem palma, de repente, porque ele é estrangeiro. O Felipe, desculpa, aproveitando o gancho, deu um gancho para a pergunta que eu vou emendar. Esse treinador, ele por muito pouco não foi o seu treinador, né? Depois que o Mano Menezes saiu, o Andrei terminou a temporada, o Palmeiras negociou com o São Paulo e por pouco não fechou com ele antes de fechar com o Vanderlei. Você chegou a conversar com o Maurício Gagliotti ou não é o seu papel? Vocês foram questionados sobre essa possibilidade? Porque seria curioso, né? Você tem uma opinião forte, e ela é sua, é absolutamente legítima, sobre a eficiência do trabalho do São Paulo, e ele poderia ser o seu comandante. Isso chegou a ser diálogo entre vocês em algum momento? Não, isso não faz parte do atleta, né? Se de repente eles ligassem para mim, coisa que não aconteceu, eu daria o meu feedback. Com certeza queria trabalhar com o São Paulo sim, né? Porque a forma dele de jogar encanta todo mundo, é bom, é sempre bom atacar, né? É muito melhor você atacar do que correr para trás contra um time que está contra o Atlético Mineiro. Nós vencemos de 3-0 esse primeiro jogo em casa, mas não foi fácil. Foi muito difícil contra o Santos. Eu lembro que nós ganhamos o Santos no primeiro jogo de 3-0 ou 4-1, não lembro. O segundo jogo nós tomamos um baile lá. Nós tomamos um baile, porque se você não encaixar as peças da forma que tem que ser encaixado, dificilmente você consegue marcar o outro time. Então, é assim com o Diniz no São Paulo também. O São Paulo, quando encaixava o jogo, era muito difícil ganhar do São Paulo. Então, quer dizer, você tem peças, tem grandes jogadores, com um treinador que, gosta muito de atacar. Eu queria, de repente, poder trabalhar com um treinador assim. Mas eu me vejo um camarada muito mais conservador. Eu acho que se eu fosse um treinador de futebol, eu gostaria de atacar sim, né? Mas o melhor é você não tomar gol. E depois, você tendo um bom time, você vai fazer as coisas acontecer, como tem acontecido com o Abel. Por isso que, eu tenho gostado demais de trabalhar com ele, porque quando tem que atacar, vamos atacar para fazer gol, mas a gente não pode esquecer também de defender. Então, não chegou para mim, ninguém me ligou, mas seria para mim muito bom também poder ter essa experiência de trabalhar com um treinador que gosta muito de atacar, como é o São Paulo, e como é, no caso, o próprio Fernando Diniz, que é um cara que eu tenho um carinho enorme, que eu joguei com ele no Flamengo, tenho um carinho enorme, espero que ele possa continuar aí, né, em outro clube, como está desempregado agora, mas mostrando o seu grande talento como treinador. Felipe, 2 semanas atrás, nesse mesmo programa, o Abel Ferreira deu uma entrevista muito legal
e ele respondeu uma pergunta de um ex-atleta, agora comentarista também dos canais esportivos da Disney, o Diego Lugano. O Lugano destacou algo que não que a imprensa não tenha comentado, falado, mas talvez não com a ênfase que o assunto mereça, que também está muito na percepção do atleta, só tendo vivido para sacar de uma forma melhor, que é a questão emocional no Campeonato Mundial de Clubes. E não por ser um Campeonato Mundial de Clubes, porque a Copa Libertadores também é gigante, mas pela proximidade da final da Copa Libertadores para o primeiro jogo do Mundial, já a semifinal do Mundial de Clubes. E o Lugano destacava que é impossível, simplesmente impossível, você, entre aspas, se recuperar emocionalmente de todo o desgaste envolvido numa decisão de Copa Libertadores. É claro que tem a questão física também, viagem e tal, mas isso é menor do que o lado emocional, ainda mais do sul-americano, que desde moleque sonha ganhar uma Copa Libertadores, coloca ali, vislumbra aquilo como algo inatingível, chega lá, conquista, é óbvio, não é nem relaxada, você gasta ali o teu combustível, a tua gasolina. Queria que você falasse um pouco disso, a culpa disso no desempenho ruim do Palmeiras no Campeonato Mundial. Não, sinceramente eu não vejo a culpa no psicológico, eu vejo a culpa na parte física realmente, né? O psicológico ele influencia muito, mas a partir do momento que você sai de um título tão expressivo como é o título da Libertadores, e o título tão almejado como foi, né, por todos os palmeirenses, é a obsessão do Palmeiras, né, a Libertadores. Você vai com um sentimento de caramba, nós fizemos aquilo que se esperava na temporada já foi feito, né? Mas devido à pandemia foi brutal a forma que foi exigido do nosso aspecto físico, né? E quando eu falo do físico, eu coloco para você também. A gente sai daqui de São Paulo, a gente vai para Doha, e são 5 ou 6 horas, não lembro de diferença, né? E o pessoal começou, a primeira noite de sono foi show de bola. A segunda noite o pessoal começava a dormir 10 horas, já estava batendo aquele sono, a gente brigando, colocava 1 hora da manhã, meia-noite, no máximo, meia-noite estava dormindo, 11, meia-noite. 4 horas da manhã eu estava de pé. E 4 horas da manhã eu estava de pé, soltando fogos, que eu consegui dormir bem pra caramba. Eu lembro que 7 horas da manhã, quando abri o café da manhã, estava todo mundo lá no café da manhã. Então, quer dizer, a gente estava tocando a noite pelo dia. E isso é muito complicado. Enquanto a gente pega o time mexicano que teve, ao invés de 80 jogos na temporada, 40 jogos na temporada. Chegaram, já tinha uma semana. Você pega o Bahia que estava do lado, praticamente, né? O outro próprio time que nós perdemos nos pênaltis, o time do Egito, o pessoal estava ali perto. Inclusive, tinha torcedores pra caramba deles lá dentro do estádio. Então, não foi fácil nesse aspecto, foi muito difícil, né? Eu lembro que o segundo jogo eu joguei, assim, quando eu vi os meninos que estavam já cansados, eu falei, caramba, os meninos estão cansados, imagina como é que nós aqui que temos um pouco mais de experiência, mais vivência no futebol estamos. Então, essa foi bem complicado, não tivemos muito tempo, né? E não tem nem condições de nós colocarmos culpa em ninguém, porque a pandemia realmente fez com que isso acontecesse, né? E nós fizemos o nosso melhor. Graças a Deus nós voltamos, né? E demonstramos realmente mais uma vez o nosso valor ao vencermos a grande equipe do Grêmio, a Copa do Brasil. O Plihal fala da parte emocional e aí você vai para a parte física nesse Mundial, né? Eu vou voltar um pouco nessa parte emocional porque eu queria saber onde que ela já entrou na tua carreira, onde você acha que ela fez diferença, e vou voltar no tempo para a gente falar um pouquinho dos estigmas, né, do que passou. 2010, que é uma coisa que ficou muito marcada, a expulsão naquela Copa do Mundo, que você foi o jogador que mais acertou passe, era 97% de aproveitamento. Tecnicamente é um negócio brilhante. E depois daquilo, você volta para o teu clube, tem os desentendimentos, sai emprestado. Eu queria saber se aí entra o emocional, se você acha que em algum momento ele pesa mais do que a parte técnica, e como é que você fez para lidar com isso? Não tenho as dúvidas que o emocional ele anda junto com grandes atletas, né? O atleta que tem a parte emocional ela bem trabalhada são os grandes atletas. Você pegar Ronaldinho Gaúcho, Messi, Cristiano Ronaldo Fenômeno, né? Caras que foram os melhores são os caras que têm a psicológico bem trabalhado, o emocional bem trabalhado. Então,
Mas isso aí você vem, sem dúvida nenhuma, com os anos se passando, com a idade chegando. Claro que você vai amadurecendo a cada dia que passa. Né? Por exemplo, você citou o Mundial de 2010. O Mundial de 2010 foi muito bem, o time muito bem, depois de ganhar a Copa das Confederações, Copa América, resgatar o torcedor brasileiro, aquele amor que tinha o torcedor brasileiro, de voltar e nos estádios torcer. Nós conseguimos, essa seleção conseguiu isso com Dunga, né? E infelizmente a gente perdeu aquela final. Entrou um pouco psicológico? Entrou, mas não creio que o psicológico tenha sido a peça principal na nossa eliminação. Perdemos porque no futebol você pode ganhar e pode perder, e infelizmente naquele jogo a gente perdeu. Livro, página, que é uma outra página, volto pro meu clube, a Juventus, né? E depois de alguns anos eu queria ter uma... Felipe? Você acha que virou a página mesmo? Vira, a partir do momento que acaba a Copa do Mundo, a página vira sem dúvida nenhuma. A página vira que você vai... Aí as grandes pessoas, os grandes homens, os grandes atletas, o que eles fazem? O que a gente pegou de errado? O que a gente fez de errado aqui? Opa, vamos pegar e vamos absorver isso aqui, né? Pra gente, no futuro, a gente não cometer esses erros. Né? Eu cometi vários, eu fui expulso muitas vezes na minha carreira, espero não ser mais, né? Espero não ser mais, mas cartão amarelo vai ser muito difícil falar que não vai tomar, porque eu acho que cartão amarelo do Felipe Melo. Eu vou ter que fazer até uma parte de cartãozinho amarelo, porque, apesar de, temos que ser bem sincero, desse último ano, mesmo com a lesão, eu tomei poucos cartões amarelos, né? E isso aí entra aquilo que o Pior tinha falado, perguntado antes, onde é que você entra nisso aí? Onde você perguntaram, onde é que entra nisso aí de você aprender? Né? A cada ano, futebol, ele te ensina. Se você quer aprender, você tem que aprender futebol o resto da sua vida. E eu aprendi, de repente, me cortar um caminho ou outro para não tomar um cartão amarelo. Mas voltando ali na Europa, naquele momento, página virada, volto para o clube, volto para a Juventus, né? E eu lembro que eu sentei com os dirigentes, com o treinador na época da Juventus, e ele falou, o Pilo chegou, você com o Pilo e tal. Eu falei, cara, eu não quero ficar aqui. Não, mas como não quero? Eu não quero aqui. E naquele momento ali, o Leonardo me liga, do Paris Saint-Germain, já estava tudo certo para ir para o Paris Saint-Germain, e o Juventus me emprestar para o Paris Saint-Germain, né? Até que ele me tem uma ligação do Tafarel, e eu prefiro ir para a Turquia por causa daquilo. O Tafarel, cara, vem conhecer pelo menos que você vai ficar por aqui. Eu fui conhecer e realmente me apaixonei por tudo aquilo que o torcedor turco representa para o futebol, não só turco, mas futebol mundial, aquele amor, aquela paixão, e eu precisava daquilo dali. Então foi muito importante eu ter passado pela Turquia. Como eu falei, página virada, e a gente, com a idade, o psicológico vai melhorando, a gente vai trabalhando essa parte nossa, realmente. E por isso hoje eu tenho, de repente, eu posso conversar com os meninos, eu posso passar para um e para outro, porque eu passei por isso. Né? Então eu tenho propriedade para falar sobre isso com eles. Então, ótimo, show de bola. Vejo que a maioria vai passar por esse problema do psicológico, né? De repente, um ou outro vai passar mal antes do jogo, o outro vai ter uma dor de barriga ou outra, né? Mas isso faz parte, é muito importante isso aí. Eu sinto isso. Antes do jogo da final da Libertadores, eu dormi pouco. Da final da Copa do Brasil, dormi muito pouco. Da final do Paulista, eu dormi pouco. Não importa, mas dormi pouco. Fomos lá, e quando eu vi que eu ia jogar o jogo de terceiro lugar do Mundial, caramba, começou como o Abel fala, as bolinhas aqui dentro, as bolinhas dentro. E enquanto o jogador tem essas bolinhas dentro que está mexendo, que move o jogador, que move o atleta, e realmente isso aqui vai melhorando. Felipe falou sobre os cartões amarelos, eu vou dar aqui os dados completos. Essa última temporada não foi a que o Felipe recebeu menos cartões no Palmeiras, mas foi aquele teve a melhor média, o menor número de cartões por minutos jogados. Foi um cartão amarelo a cada 3 jogos. Essa foi a melhor média do Felipe no Palmeiras, foram só 13 cartões amarelos, nenhum vermelho. Só para ter uma ideia, em 2018, era um cartão amarelo a cada 1,9 partidas disputadas. Foram 27 cartões amarelos e 2 vermelhos. Então, 2 temporadas depois, 2 anos mais velho, teoricamente mais difícil para marcar como volante, ele teve os números. Felipe, queria falar contigo sobre pandemia. Vocês têm medo de pegar? Vocês têm medo de morrer ou de passar para os familiares? Qual que é a conversa de vocês no vestiário? Vocês, jogadores, têm uma situação de proteção muito maior, muito melhor do que o cidadão comum, por tudo que os clubes podem oferecer em termos de infraestrutura. Qual é o papo entre vocês no vestiário? Isso é algo que aflige vocês? Vocês se veem em risco?
Olha, eu vou falar por mim, tá? Eu não tenho medo de pegar o vírus, assim como eu não tenho medo de morrer, né? Todo mundo tem sua hora, tem seu momento, na hora que chegar, né? Mas eu tenho medo de que os meus filhos estejam expostos ao vírus, de que a minha esposa, os meus pais, a minha avó, né? Eu tenho medo de perder qualquer um deles. Então, eu entendo que o jogador de futebol, ele tá, digamos, mais guardado do que os outros, mas também está mais exposto do que os outros por causa das viagens, né? As viagens, elas expõem muito, a gente vai, tá num país, está em outro país, aeroporto, né? Então, mas eu vejo com que o protocolo, os clubes têm seguido o protocolo à risca, né? Das autoridades, e isso é muito importante. Mas eu tenho medo de que, de repente, um filho meu ou alguém, de repente, contrai esse vírus. É por isso que a gente, aqui em casa, a gente faz as coisas de forma bem certa. Eu lembro que, ano passado, quando eu comemorei os meus 37 anos, saiu que eu tinha feito uma festa para várias pessoas, fake news, não fiz festa para milhares de pessoas, 40, 50 pessoas, como falaram no momento, né? Eu fiz festa dentro da minha casa para alguns amigos meus particulares. Estava a minha avó, estavam os meus pais, os meus filhos. Então, de que ninguém estava com vírus, ninguém pegou o vírus, né? Como eu falo, volto a dizer para você, é a falta de responsabilidade de noticiar uma notícia para as pessoas, né? Mas sim, a gente segue a risco o protocolo dentro da minha casa. Por exemplo, a minha avó está na fazenda agora, os meus pais estão na fazenda, a minha esposa junto com a Pietra, a minha filha, e o Luke estão na praia, que é mais ou menos uma ilha fechado para eles, né? Com total segurança. O Davi não quis ir, o Lineker joga futebol, está aqui em São Paulo, mas a gente tem seguido o protocolo à risca, e eu sigo, para ser bem sincero com você, para as outras pessoas, porque eu não tenho medo de contrair o vírus, mas para as outras pessoas que estão ao entorno do Felipe Melo. Como você, Felipe, jamais se nega a falar sobre nenhum assunto, e a tua posição, a tua opinião, óbvio, tem um peso bem relevante, eu queria que você me dissesse duas coisas. Como é que você vê a condução dos governantes brasileiros sobre a pandemia e o comportamento dos brasileiros, não aquele que se aglomera para sobreviver, mas aquele que se aglomera por prazer, para ir para alguma balada, alguma festa clandestina, governantes e população? Bom, governantes, eu acho que está tendo uma briga política muito grande, eu entendo muito pouco de política, poucas vezes vocês me viram falar de política, né? Vocês já me viram com foto junto com o presidente, de repente uma amizade que eu tenho, né, com o presidente, mas falar de política é muito difícil porque eu não entendo nada de política. O que me dói o coração é essa briga política, né? Infelizmente, é um governador de certo estado que é contra o presidente, que faz tudo contrário daquilo que o presidente fala, ou de repente outro cara que é a favor e faz tudo a favor, sendo que de repente tem que fazer alguma coisa que é contra. Então, essa briga política realmente tem matado muito mais a nossa população do que propriamente o vírus, né? É claro que a gente vive um momento de pandemia e isso me entristece o coração quando eu vejo governantes, pessoas ali que falam muito que nós temos que ficar dentro de casa, mas que na realidade estão saindo para viajar, saindo para fazer baderna, fazendo festas clandestinas. Isso é triste porque nós temos pessoas realmente que precisam trabalhar, nós temos pessoas que precisam realmente de trazer o pão de cada dia para dentro de casa, né? E a gente não pode esquecer, eu ajudo várias comunidades, graças a Deus, Deus muito me dá, e eu sou muito cobrado pelo aquilo que Deus me dá, então a gente procura ajudar as pessoas, né? E eu, quando eu ajudo muito de coração. E essas pessoas que a gente ajuda de comunidade, eu tenho visto muitas pessoas tirarem as suas próprias vidas, né? E isso é muito triste. De repente, uma pessoa que vê o filho que está passando fome fala, cara, eu não aguento mais. Aí o cara vai lá e se joga na ponte, né? Então, o vírus tem matado muita gente. Nós temos que tomar muito cuidado com o vírus, mas nós temos que tomar cuidado também com a fome, nós temos que tomar cuidado com a pobreza, nós temos que tomar cuidado com as pessoas que têm que sair para trabalhar, né? Então, é um momento de união. E não é isso que nós temos, não é isso que eu, Felipe Melo, tenho visto, né? Não importa se hoje tá lá o Bolsonaro, mas se não fosse o Bolsonaro e fosse o Haddad,
né? Eu com certeza estaria torcendo para que ele pudesse fazer o melhor dele para que o Brasil pudesse ser uma potência mundial, né? E não como muitas pessoas têm feito. Já que não foi o meu candidato, vou torcer para ele fazer cagada, vou torcer para muitas pessoas morrerem, para assim ele sair fora de lá. Não, eu vejo que isso é muito errado e eu vejo isso com muito pesar e com muita tristeza. Dani, deixa só antes da sua pergunta. Você conhece o André Hernan, né, Felipe? Conhece bem o André Hernan, né? Repórter da Sport TV, da Globo Sport TV. Você achou que fosse livrar dele aqui? Não é possível. Até aqui ele aparece. Gentilmente aparece. Pedi para ele uma pergunta. O pessoal da Globo liberou. Agradeço a galera da Globo, e o André Hernan vai agora fazer uma pergunta para o entrevistado que ele conhece muito bem. Fala, Plihal, tudo bem? Que prazer estar aqui participando do Bola da Vez. É um programa que eu sou telespectador, que eu sou fã, desde muito antes de virar jornalista eu já acompanhava o programa aí na ESPN Brasil, e para mim é uma honra poder estar participando hoje e mandando uma pergunta para o Felipe Melo. Aliás, o Felipe, da minha carreira como repórter, talvez tenha sido um personagem que eu mais consegui tirar boas respostas na saída de campo nos jogos do Palmeiras. E eu queria perguntar para o Felipe. Ultimamente o Felipe tem dado poucas assim, declarações um pouco mais fortes, né? A gente está vendo um Felipe um pouco mais tranquilo. Felipe está se preparando um pouco mais assim antes de responder, está refletindo um pouco mais. Não vou nem dizer um Felipe paz e amor, mas é um Felipe assim tranquilo, pensa mais, reflete mais antes das declarações. Um abraço a todos. Hernan é um grande cara. O Hernan e o Felipe Melo é a prova viva de que, de repente, se você é a favor do governo ou não, vocês podem ser amigos, né? O Hernan muitas vezes critica, e não por isso eu deixo de ser amigo dele, porque cada um tem seus ideais, cada um pensa de uma maneira e vem respeitado. Eu lembro quando eu dei várias entrevistas, de repente mandando força pro presidente, uma coisa ou outra, fui criticado, mas duramente criticado, mas não pode. Cara, e assim, eu não estou fazendo aqui campanha para um, campanha para outro, naquele momento, né? Não fiz, foi apenas um abraço que eu mandei. Mas, enfim, que a gente está aqui para falar de futebol, política à parte, eu espero realmente que o nosso Brasil ele cresça e que, em nome de Jesus, esse vírus vá embora, porque realmente tem levado muitas pessoas aí que a gente conhece, pessoas próximas. Bom, eu tenho pedido para Deus muita sabedoria. Existe, no meu modo de pensar, uma diferença entre sabedoria e inteligência. Inteligência, o cara já nasce inteligente. Muitas pessoas nascem com essa inteligência e o cara vai estudando e vai adquirindo ainda mais a inteligência. Sabedoria, para mim, ela é divina, ela vem de Deus. E eu tenho pedido a cada oração minha que Deus me dê mais sabedoria para poder falar, para poder pensar e ter um pouquinho mais de tempo para responder, né? Ao invés de repente, fazer o que eu fiz na minha coletiva no meu primeiro dia no Palmeiras, na qual eu quis passar uma situação e acabei falando uma besteira, que foi aquele negócio da tapa na cara de um, tapa na cara de outro. Eu lembro com pesar disso aí, né? Com responsabilidade, Felipe. Com responsabilidade, exatamente. Mas hoje acabou que aconteceu toda aquela confusão toda, né? Então hoje eu tenho pedido sabedoria, Deus tem me dado sabedoria, e eu tenho pensado, tenho contado até 3 com o meu inconsciente, começar até 3 no meu subconsciente para responder e muitas vezes deixar um pouco essa briga, deixar um pouco de lado essas situações aí que aconteceram no passado. E outra, eu lembro quando na minha primeira entrevista que eu falei que eu não precisava da imprensa, e eu comecei a entender e ver a imprensa de uma outra maneira. Sim, eu preciso muito da imprensa, porque se não tivesse a imprensa não teria jogo de futebol, não teria isso, não teria aquilo. Então eu preciso muito da imprensa, eu tenho aprendido bastante, Deus tem me dado sabedoria, graças a Deus. Dani, tem a sabedoria para esperar o intervalo obrigatório. A gente tem mais 9 minutos de programa. Ainda uma pergunta gravada por um grande amigo e campeão ao lado do Felipe Melo há algum tempo, já há bastante tempo, há 18 anos. Que também faz parte da nossa equipe, e depois eu prometo que a pergunta é sua. Bola da Vez, faz a sua única parada essa noite e volta já já. Vai na batida da bola, é puro gingado, vai, faz, e é hora
do show. Bora, moleque, arrepia, pô. Vai pro gol. De cabeça vai na razão, de coração é por emoção. Bate de chapa com o peito do pé, chuta de bico, bota uma fé. Faz o Sporting Bet aí. Moleque. 8 times estão a um passo da tão sonhada fase de grupos da Libertadores. E tem brasileiro tricampeão na briga por uma das 4 vagas. Quarta, 7h15 da noite, alô Nação Gremista. O Imortal visita o Independente del Valle para um duelo decisivo. Em seguida, é a vez do Libertad encarar o Atlético Nacional. Tudo ao vivo e exclusivo no Fox Sports, a casa da Libertadores. Este jogo é um oferecimento de Claro. Conectividade é Claro. Ford Ranger 2022. Vem aí a nova picape raça forte. Abastece aí. É cashback e benefícios pra valer. Betfair. Patrocinador oficial da Conmebol Libertadores. E se tem Conmebol Libertadores, aí é Amistel. Fala, fãs de esporte! Sport Center, na ESPN Brasil. Sport Center. Oferecimento... Seu lance, sua chance. Faz um Sporting Bet aí. Abra sua conta pelo app. Quem sabe safra. Isso parece diferente. E é. Veja por você mesmo. Tá, então é uma foto. Olha mais de perto. São fotos dentro das fotos. E o vídeo? Vídeo 8K, qualidade maior que de cinema. Então... Fotos com qualidade, de modo retrato, tiradas direto do vídeo. Mas vai durar a viagem toda? Bateria pra viagem inteira. Isso é diferente. Te falei. Bola da vez. Oferecimento... Seu lance, sua chance. Faz um Sporting Bet aí. Fala, meu amigo Plihal, galera, amigos aí do Bola da Vez. Satisfação participar de um Bola da Vez especial com o meu parceiro, meu amigo Felipe Melo. Tive a honra e o privilégio de jogar com ele no Cruzeiro. Sermos campeões, né? E vi aquele jovem com um potencial incrível, com uma personalidade muito forte, já bem garoto, mas com um futuro brilhante pela frente. Felipe, você merece aí todas as homenagens. Muito bom tê-lo aqui conosco. E uma carreira linda, vitoriosa, brilhante. Tantas coisas você viveu. Eu queria que você me destacasse 2 momentos. Um que você quer esquecer, que você não repetiria. Algum erro, alguma coisa que realmente você reconhece que não deveria ter cometido. E o outro, é claro, aquele momento inesquecível, mágico, que você vai contar para os seus netos, que você faz questão de ter guardado num acervo seu pessoal, dentro do seu coração, na sua mente. E dessa molecada nova que está aparecendo aí, você era meio rebelde, né? A gente tinha que te segurar um pouquinho. E dessa molecada aí do Palmeiras, qual que você tem que dar uma trava, tem que puxar a orelha, e aquele que está mais pronto? Diga aí, Felipe, meu parceiro. Sucesso sempre, meu irmão, você merece. Grandezinho, eu também tive o privilégio de jogar ao lado desse ícone do futebol mundial, né? Ganhar junto, né? Muito importante. Bom, momento de um erro que eu não cometeria, eu não tenho dúvida de que aquela bola que eu fui recuperar contra o jogador do Vasco, né? E que já tinha um companheiro meu na bola, que acabou que o jogador do Vasco caiu em cima e quebrou o meu tornozelo, que dali, sem dúvida nenhuma, devido às dores e tudo aquilo que aconteceu, foi um erro que eu não repetiria na minha carreira. Quanto a esperar outra resposta, né? Essa resposta. Vamos lá. Erros, assim, eu vejo que erros também fazem parte do processo para você estar pronto num dia. Né? Ou de aprendizado, de melhora, de tudo, faz parte do processo. Então, eu cometi muitos erros que eu não cometeria, mas que foi muito
importante tê-los cometido em seus momentos. Para quê? Para que, de repente, no futuro eu pudesse estar mais pronto, como eu estou mais pronto hoje. Então, eu agradeço a Deus pelos erros. Até pelos erros. Agora, no momento bom, não, assim, eu sempre tive um sonho de ser campeão com a seleção brasileira, né? Então, você levantar um título tão expressivo como é a Copa das Confederações, era, né? Porque foi em Chita, a Copa das Confederações, da maneira que foi ali, né? Para mim foi um ápice da carreira. Mas aí, se você colocar clubes, eu tenho muitos outros. O Galatasaray foi campeão de coisa muito importante, né? No Palmeiras aqui, poder erguer o troféu da Libertadores, de poder erguer no mesmo ano o troféu do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil, sem dúvida nenhuma, marca toda uma trajetória, né? No Cruzeiro, eu lembro que garoto ainda poder ser campeão brasileiro com grande futebol. Não tem condição de eu poder falar só um ou outro momento marcante, nem tampouco erros, porque foram vários erros, são vários momentos marcantes, e eu espero que continue acontecendo também os momentos marcantes, né? Agora, quanto aos meninos, eu vejo que os meninos, eu não posso falar um ou outro, os meninos, eles são outros tempos, né? Na minha época, a gente falava muito menos, mas são outros tempos. Na minha época, tampouco tinha celular, internet, todas essas informações que hoje as crianças têm, eu vejo dentro da minha casa, né? Meu filho fica dentro do quarto, sai do quarto com uma informação. Eu falei, não, calma aí, como é que você sabe disso aí? Onde você... Então, né? E ele fala comigo, meu filho estava conversando comigo, fala meu patrão, falou comigo, o Luke de 8 anos, falei, como é que fala meu patrão? Isso aqui pra mim, falei, isso eu. Vídeo, tava jogando e vi um vídeo, fala meu patrão. Então, quer dizer, aproveito também, né, para quem tem filho pequeno, tomar bastante cuidado, né, porque a internet ela veio e a internet ela pode abençoar, mas ela pode também amaldiçoar. Tem muitas pessoas também que estão usando a internet para fazer a maldade, para fazer coisas ruins com criança, então eu tomo bastante cuidado com isso. Agora, os meninos ali no Palmeiras são meninos formidáveis, são meninos com potencial incrível, todos eles, o Patrick de Paula, o Danilo, o Wesley, o Gabriel Menino, o Renan, enfim, eu não vou falar todos, senão vou esquecer. Agora tem um goleiro jovem também, o Vinícius, que para mim tem um potencial incrível também. Então é uma safra de meninos do Palmeiras que realmente vai dar muito trabalho, que já começam, né, a sua carreira como profissional, suas carreiras como profissional, ganhando títulos importantes, marcando uma época dentro do clube, né? E não tenhas dúvida nenhuma que se continuar nesse passo aí, passo a passo, nessa pegada, e com a fome e a vontade que eles têm, com o potencial que eles têm, são jogadores, atletas realmente para servir, inclusive, a seleção brasileira. 3 minutinhos de programa. Imagino que seja a última pergunta. Perdão, Gustavo Zupac, Daniela Boaventura. Sem problemas. Não é por acaso, viu? Sabedoria para esperar a minha hora. Eu tenho algumas coisas para dizer aqui para fechar. Felipe, o que eu mais gosto em você, o que eu mais admiro em você, além do teu futebol, é que você é de carne e osso. Você é uma pessoa que não tem vergonha dos teus erros, como você acabou de dizer. Você não tem vergonha dos teus excessos. Independentemente de concordar politicamente, de concordar com outras posições, eu gosto de gente que se posiciona. E você é cara. Só que tem uma questão aí que eu queria que você respondesse agora. O Pitbull. Eu olho esse Pitbull e eu vejo que é uma casca. Porque, na verdade, a sensação que eu tenho é que mora um Golden Retriever aí dentro. Que o que precisa o tempo todo é de carinho. Como você é com a tua família, como você defende os teus filhos, como você defende as pessoas que você gosta. Então eu queria que você acabasse esse programa dizendo na tua carreira o quanto você precisou criar um personagem, quanto você precisou se proteger pela exposição que você sempre viveu. Bom, eu também não me vejo hoje como pitbull. Dentro de campo pode ser, porque eu sou um cara muito sério dentro de campo. Eu sou um cara muito sério, é meu trabalho. É ali que eu tiro o pão de cada dia daqui das minhas crianças, dos meus filhos. Então, dentro de campo, eu sou muito sério naquilo que eu faço, de repente, por isso, Pitbull. Mas esse personagem não foi um personagem criado pelo Felipe Melo. Isso foi uma situação que veio da torcida no Galatasaray na época, né? Na época, o Galatasaray começou, o pessoal me chamou, chegou o nosso Pitbull, eu fiz um gol, imitei o Pitbull, viralizou, né? E por eles eu comecei a vestir a camisa do Pitbull, né? E eu perdi muitas coisas com isso, porque hoje muitas pessoas falam do Pitbull, mas poucas pessoas falam dos passes de 90 metros, dos passes, de 70 jardas, né? Dessa minha parte técnica. Então muitas pessoas falam, Pitbull, mas na realidade é um Pitbull com bastante técnica. E isso eu tenho mostrado ao longo da minha carreira, né?
Mas eu acho que eu sou assim um labrador. Um labrador porque de pelo não tenho nada, então apenas um labrador. Faz sentido. Eu também gosto muito de piada, mas sim, confesso, eu sou um cara que gosto muito de carinho, preciso muito de carinho, e é por isso que eu tenho, graças a Deus, uma estrutura familiar. Se não fosse, sem dúvida nenhuma, a minha família, né, primeiro Deus, mas se não fosse a minha família, minha esposa, os meus filhos, de momento de chegar, eles entenderem, né, a sabedoria deles, a mulher sábia, né, que edifica a casa, a sabedoria de entender que tem que ficar quieto naquele momento, vou esperar, ele vai deitar aqui no meu colo, vou fazer um cafuné nele. E muitas vezes isso acontece, né, se não fosse isso, eu sem dúvida nenhuma teria me perdido no meio do caminho. Então, esse carinho né, que eu tenho dentro da minha estrutura familiar faz toda a diferença, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, Felipe Melo, Daniela Boaventura, Gustavo Zupac. Viu, fã do esporte? O cara faz parecer um passe de 70 jardas, um passe de 7 metros e faz parecer uma entrevista de 60 minutos, uma entrevista rapidíssima de, 5. Rapidinho, passa depressa demais. Por isso, volte sempre, Felipe Melo. Fã do esporte, você também. Espero por você na semana que vem, sábado da semana que vem, com outro Bora da Vez. Tchau, gente!